Tatiane, Amém. o irmão Davi, Amém. Luciano, Amém. Davizinho. Amém. E hoje quem está com a palavra é nosso irmão Edivan. Amém. E queremos começar com oração, né? O Senhor está nos abençoando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Amém. O Senhor tem cuidado da sua família. Sim. Senhor Jesus. Amém. Senhor, vencer com essa palavra. Amém. Senhor, vencer com os nossos corações. Sim, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Nós possamos, Senhor, Amém. ó, escutar a tua palavra. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amolece o nosso coração. Amém. Senhor, vencer com nossos ouvidos. Amém. Ó, com nossos olhos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Amém. Porque até aqui Sim. o Senhor tem nos ajudado. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Iremos cantar o hino, né? O amor de Cristo. Amém. No refrão dele fala assim: o amor de Cristo constrange meu ser. Aleluia. Morreu por todos a fim de que Amém. os que hoje vivem não vivam para si, Amém. mas para aquele por quem vale a pena existir. Aleluia. Amém. Da consagração, o final são as cinzas. Amém. Ó, que honra está disposto no altar, Amém. como sacrifício que é vivo e santo. Amém. Desse aroma Deus se agradará. Amém. 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 Consagração é o sangue a base, o tal sangue Cristo já nos comprou. E quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Da consagração o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, mas de quem o ama por fim será. O amor de Cristo constrange o meu ser. Morreu por todos a fim de ter os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração, o final são as cinzas, onde honra está disposto não dá. Com meu sacrifício que é vivo e santo, desse aroma Deus se agradará. Ó Senhor, meu corpo a ti apresento, vivo e muito santo te agradarei, e de novamente
hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de ver os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração. Da consagração é o sangue a base. O tal sangue Cristo já nos comprou, e quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre o Salvador. Da consagração o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, É mais forte que a morte. mas de quem o ama por mim será. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de ter os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de ter os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração o final são as cinzas, que honra está disposto no altar. Em sacrifício que é vivo e santo, esse aroma Deus te agradará. Ó Senhor, meu corpo a te apresento. Ó Senhor, meu corpo a ti apresento. Vivo e santo. Vivo santo te agradarei. Me renova a mente, vem transformar-me, e ao mundo nunca me mudarei. O amor de Cristo. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de ter os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de ter os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Deus por mais uma palavra, né?
Graças ao Senhor, porque o Senhor está nos apresentando mais uma forma de se reconciliar conosco, que é justamente o título desta mensagem. A mensagem 11 diz respeito ao ministério da reconciliação. Essa mensagem eu quero separar para os irmãos em 4 partes, né? E a primeira parte, ela diz respeito ao ambiente de novidade. Amém. A gente vai ler ao longo dessa mensagem o capítulo 5. O capítulo 5 de 2 Coríntios, né? Bem nos seus... a partir do 17. E onde o Senhor ele faz uma apresentação de sua pessoa. E essa palavra está intrinsecamente relacionada com a economia de Deus. Amém. Ou seja, o Senhor tinha um plano para cada um de nós. E esse plano, ele teve que redimir o homem para que ele possa ter uma comunhão íntima com o homem e Deus. Graças ao Senhor. Amém. E o que é o ambiente de novidade, né? Vamos ler primeiro 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ele diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No 18 ele continua: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amém. Então, aqui, o Senhor, ele nos fez nova criatura. Graças ao Senhor, somos nova criatura. Sim. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então, vivemos em novidade de vida, graças ao Senhor. Mas não ficou por aqui. Graças ao Senhor, o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. Quando você recebe aquilo que o Senhor te deu, nós éramos inimigos de Deus. Quando nos tornamos amigos de Deus e nos reconciliamos com Ele, através da sua morte e ressurreição, nós recebemos esse ministério. E esse ministério é só para nós? Não. Esse ministério é para nós passarmos para as outras pessoas. Para transmitir esse ministério para as outras pessoas. Falar de Cristo, né? Cristo, em Coríntios, ele é considerado nosso general. Ele é aquele que nos resgatou. Você foi resgatado pelo Senhor, né? Possamos dizer, cada dia eu fui resgatado pelo Senhor. A minha vida não pertence mais a mim, mas pertence ao nosso Senhor. Mas diferente daquele general que é um tanto quanto hierárquico, que é um tanto quanto autoritário, o Senhor não. Ele nos constrangeu com o seu amor. Então você, com esse general, ele nos constrange, ele vem nos cativar. Então, isso faz com que nós sejamos escravos que tem um grande desejo por nosso possuidor. Aquela pessoa que possui a nossa pessoa, que cada dia está nos conquistando. A saber, Deus estava em Cristo. Então, ele estava em Cristo. Então, ele tinha uma situação de o Pai e o Filho. E ele nos reconciliou consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então ele não impôs as transgressões ao homem. Ele não disse, agora você é culpado, agora você vai ficar no pecado. Não, ele confiou a palavra da reconciliação a cada um de nós. Então essa palavra existe dentro de você. Então você precisa desfrutar dessa palavra. Então, fomos transformados e agora somos nova criatura. Essa nova criatura, ela não fica para si mesma. Ela passa para as outras pessoas o que foi transformado. A vida que você tem agora, ela precisa ser passada de pessoa a pessoa. Mas não pressionando as pessoas, né? Nós não devemos pressionar as pessoas a seguir esse evangelho. Na palavra, o Senhor ele tem várias considerações no início de 1 Coríntios. Apolo regou, Paulo plantou, mas o crescimento vem do Senhor. Então, graças ao Senhor,
Ele deu-nos o crescimento, né? O Senhor, ele faz-nos crescer, faz essa planta germinar e dar muitos frutos. Então, essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte, eu quero apresentar a visão do tabernáculo para cada um dos irmãos. E para auxiliar isso, eu quero apresentar esse tabernáculo para os irmãos, né? Amém. Que o Senhor nos deu a visão do tabernáculo. Que a visão do tabernáculo, ela diz muito respeito ao ministério da reconciliação, né? A gente vê que esse tabernáculo, ele é dividido em 3 partes. Ele está separado entre o átrio exterior, que é esse retângulo maior, o santo lugar, que é uma parte mais íntima do tabernáculo, é a parte mais interna do tabernáculo, e uma parte bem mais interna, em que pessoas específicas elas poderiam ter acesso, é o Santo dos Santos. Então a gente vai destrinchar um pouco esse tabernáculo e separar, né? No versículo 19 e 20, ele continua a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, ele fala que somos embaixadores. Mas o que é o embaixador de Cristo? O que é considerada a pessoa que é embaixador de Cristo? O embaixador, humanamente falando, é uma pessoa que representa em algum país a sua nação. Ou seja, existe embaixador dos Estados Unidos, da África, de vários lugares. O que é? Ele é praticamente um chefe de Estado em outro país. Ele tem uma função muito mais crescente que o ministro, né? Cada ministro ele cuida de uma pasta. Mas o embaixador, ele representa o próprio país naquela nação. Então, todas as decisões que o presidente tem, ela é representada pelo embaixador. Então, nós somos representantes de Cristo aqui na Terra. Você representa Cristo aqui na Terra. Então, como embaixador, o que Paulo pede? Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, ele não pede educadamente. Ele não pede de uma maneira calma. Ele faz um rogo. O que é um rogo? É um desespero, né? Basicamente, ele queria dizer assim: eu me ajoelho diante do Senhor para que vocês se reconciliem com o Senhor. Então, nós devemos nos reconciliar com Deus. O Senhor está nos chamando, está chamando você para se reconciliar com Deus, para conversar com Deus, ter uma comunhão íntima com o Senhor. Senhor Jesus. Então, esse tabernáculo, a primeira parte, que é o átrio exterior, ele tem 2 figuras aqui, que é o altar de holocausto e a bacia de bronze. Todos esses 2 elementos, eles são de bronze. O que quer dizer bronze? Bronze é a mesma coisa que julgamento. Então, o Senhor, ele, através desses 2 elementos, ele vem nos julgar. Ele julgou o homem no início da era para ele ter comunhão com o Senhor. Então, ele está nos julgando. O altar de holocausto, ele diz respeito ao quê? O que o sacerdote fazia nesse altar de holocausto? O altar de holocausto era um lugar onde as pessoas deixavam as suas ofertas ao Senhor. Quando ele pecava diante do Senhor, ele deixava a sua oferta no altar de holocausto para quê? Para ele ser perdoado dos pecados. Então existia todo um ritual. O que ele fazia? Ele pegava um novilho ou um animal e ele tinha que ser sem defeito, totalmente sem defeito, para dizer o quê? Pureza. Ou seja, ele tinha que representar a pessoa que estava
que estava automaticamente colocando ela no holocausto. O que quer dizer isso? É que o Senhor, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, devemos nos apresentar limpos diante dele. Devemos estar totalmente puros diante do Senhor. E era totalmente sem defeito. Aí o que ele fazia? Imolava, cortava em pedaços e automaticamente ele queimava. Fazia o holocausto e esse holocausto ele subia com um aroma suave ao Senhor. E assim o Senhor aceitava aquela oferta que estava sendo colocada assim. Eu quero perguntar para você, hoje você está se colocando diante do Senhor? Hoje você está se apresentando diante do Senhor? É interessante que Romanos, o Senhor também deixa uma palavra bem clara diante do Senhor. Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então esse sacrifício ele tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Então devemos agradar ao Senhor. E depois existia a bacia de bronze. Depois dele passar pelo altar de holocausto, o que o sacerdote fazia? Ele se lavava na bacia de bronze. Ou seja, tirava todas as impurezas do mundo para ele ter acesso total ao santo lugar. Então o Senhor está nos lavando. É interessante que nessa parte, na entrada do santo lugar, existia cinco colunas. E essas 5 colunas, elas eram de madeira e revestidas de ouro. Queria dizer o quê? Isso aqui diz respeito ao quê? Ao ministério da Nova Aliança. Aos ministros da Nova Aliança. Então você é essa coluna que sustenta a igreja, que sustenta os irmãos e que leva o Senhor para as outras pessoas. E por que revestido de madeira, que era madeira de acácia, com ouro, revestido de ouro? Porque tanto a natureza humana como a natureza tinha que ser revestida da natureza divina. Amém. Então, quando você serve ao Senhor, quando você segue a pessoa do Senhor e passa o Senhor para as outras pessoas, você tem que ser revestido da pessoa dele, da própria pessoa do Senhor. Senhor Jesus. Então, vamos continuar. Então, a gente tem que passar. Tem que sair do átrio exterior e passar o santo lugar. Você não pode ficar só no átrio exterior. Você não pode só perceber, poxa, ganhei o Senhor, ganhei a vida de Deus, graças a Deus. Agora eu tenho que ficar alegre, graças a Deus. Não, você tem uma incumbência muito grande em viver uma vida íntima com o Senhor, que é dita pelo santo lugar. Santo lugar também tem 3 elementos, que é a mesa dos pães, o altar de incenso e o candelabro. A mesa dos pães, ele tem 2 aspectos. Primeiro aspecto da mesa dos pães, ele diz respeito ao quê? Ao nosso partir do pão, né? Graças a Deus, quando você está desfrutando dessa mesa, você está desfrutando do próprio Senhor. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, ele diz respeito às reuniões de GFCM. Graças ao Senhor, infelizmente, nessa época de pandemia, a gente não tá vivendo assim de prática o GFCM. Mas você pode aproveitar. Tem 5 grupos aqui em Valparaíso. Você pode aproveitar essa oportunidade de ligar para os irmãos. Aproveitar e saber como os irmãos estão. Servir de coluna. Servir a igreja e andarmos juntos. Porque a mesa dos pães era uma mesa de desfrute. Onde eles comiam o pão. Onde saciavam a sua fome. Então devemos aproveitar as reuniões para saciar a nossa fome. Saciar a nossa fome espiritual. O segundo elemento, o candelabro. O candelabro, ele diz respeito ao quê? A palavra de Deus. A palavra ela tem 2 aspectos. Tanto a palavra fundamental e a palavra profética. O que quer dizer a palavra fundamental? É tudo aquilo que sabemos do Senhor.
ler a Bíblia, devemos aproveitar e ler a Bíblia, ler os livros espirituais, aproveitar a oportunidade e conhecer mais do Senhor, conhecer o plano que o Senhor tem para cada um de nós, né? Perceber o que o Senhor fez, toda a sua economia de Deus. E não só a palavra fundamental, mas também a palavra profética. A palavra profética, ela diz respeito ao que o Senhor está tendo experiência, o que você está experienciando no Senhor. Você está preso só à palavra fundamental ou à palavra profética? Devemos nos ater à palavra profética. Aquela palavra que fala de Deus, em que o Senhor fala intimamente ao nosso coração. Senhor Jesus. Amém. E temos também um altar de incenso. Que o altar de incenso, ele diz respeito às orações dos santos, né? Amém. As orações dos santos aqui, quando o sacerdote ele aspergia, ele colocava incenso aqui, ele subia como aroma agradável ao Senhor. Então a nossa oração, ela tem que ser agradável ao Senhor. Ela tem que ser uma oração que seja segundo a vontade de Deus. Se essa oração ela não tiver Deus, ela não é uma oração genuína. Eu queria convidar os irmãos para a gente ler Apocalipse 5:8. Senhor Jesus. Ele diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, as orações dos santos, elas têm que soar como música ao Senhor. Tem que soar como uma música toda inclusiva ao Senhor. Eu queria... Apocalipse 8:3, ele diz mais claramente. Ele diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então esse altar era de ouro. Esse altar, ele tinha toda a natureza de Cristo. Dizendo que a nossa oração, ela tem que ser posta a Cristo. Muitas vezes, existem irmãos que têm muitas orações muito longas, que fala da economia de Deus. Outros irmãos têm uma oração muito curta, que fala pouco, que não conversa com o Senhor. A nossa oração, ela tem que ser equilibrada, ela tem que ter Deus no meio. Senhor Jesus. Hebreus 9, de 1 a 4. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado do seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama lugar santo. Por trás do segundo véu se encontra o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, a qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. É interessante aqui que o Paulo, quando ele fala do santo lugar e do santo dos santos, ele coloca esse altar de incenso. Ora, Edvan, mas esse altar de incenso, ele está no santo lugar. Só que existe uma observação muito grande, né? Que esse altar de incenso, ele é bem explicado quando ele está no Santo dos Santos, em Mateus 27, 51.
Senhor Jesus. Amém. Então ele fala que esse altar de incenso, ele não estava no santo lugar, mas ele estava junto à Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Por quê? Ele fala no 51 aqui. No 45 primeiro. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Deus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E no 51, 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, graças ao Senhor, porque esse véu foi rasgado. Antes, esse véu, falando um pouco desse véu, esse véu, ele tinha um bordado, que era o quê? Que eram os querubins. Dizendo o quê? O que tipifica os querubins? Tipifica a glória de Deus. Mas antes, o que acontecia? Antes, só o sumo sacerdote tinha acesso a esse Santo dos Santos. E Moisés tinha acesso livre. Ou seja, esse acesso ao Santo dos Santos era restrito a um pequeno número de pessoas. Mas graças a Deus, porque quando o Senhor morreu, ele derramou seu sangue e esse véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, o Pai e o Espírito e o Filho, antes nós não tínhamos acesso, mas por meio da morte do Filho, nós podemos ter livre acesso a esse Santo dos Santos. E as nossas orações, elas, graças ao Senhor, elas são consideradas orações que você pode fazer tanto no santo lugar quanto no Santo dos Santos. É importante que você faça no Santo dos Santos, para você ter mais comunhão com o Senhor, aproveitar mais a oportunidade e ter mais contato com Cristo. Senhor Jesus. Amém. Mas graças ao Senhor por esse ministério da reconciliação, né? E assim, a gente percebe que Hebreus 10, 19, ele deixa bem claro para cada um de nós. Senhor Jesus. Ele fala bem assim, ó, no 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, ele nos consagrou um novo e vivo caminho. Amém. Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a sua glória, que era uma glória restrita, era uma glória que só tinha oportunidade poucas pessoas, hoje nós temos livre acesso. Hoje você pode ter comunhão com o Senhor, você pode aproveitar essa oportunidade e orar por essa reunião, orar por tudo que o Senhor está fazendo, orar pelos irmãos que estão enfermos. Nesse momento de pandemia, você pode aproveitar a oportunidade e ter mais contato com os irmãos através da oração. Hoje muitos irmãos pedem oração por meio do nosso grupo do WhatsApp. Aproveite essa oportunidade e ore pelos irmãos. Tenha uma comunhão íntima com eles. Senhor Jesus, graças ao Senhor, porque Deus, ele se fez justiça por cada um de nós. Amém. E a gente aproveita, né, essa oportunidade. Amém. E tem mais contato. Amém. E a gente percebe que todo esse processo foi tudo que o Senhor passou, né? A gente percebe que quando no altar de holocausto
quando ele aspergia o sangue no altar, quando ele aspergia o sangue do altar, essa aspersão era só um perdão paliativo. Você imagina você na sua casa. Aí a sua casa está toda bagunçada. E você recebe uma notícia de que você vai receber uma visita. Aí você tem todo aquele sacrifício para arrumar e tal, limpa a sujeira, só que aí você só coloca a sujeira embaixo do tapete. Aí a pessoa, até um dado momento, ela olha, poxa, tá limpo. Mas quando tira o tapete, você vê assim, poxa, ainda tem sujeira. Então, essa aspersão era considerada essa sujeira, que era só uma coisa paliativa, era uma coisa que não perdoava totalmente. Agora, quando o Senhor derramou seu sangue, quando o Senhor se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tornou esse holocausto totalmente inclusivo. Ou seja, perdoou totalmente nossos pecados. Então, esse sacrifício que o Senhor fez, ele foi totalmente eficaz. Ele perdoou totalmente os nossos pecados. Amém. Hoje você pode dizer, eu fui perdoado. E agora você tem que trabalhar diante do Senhor. Então o Senhor quer que nós tenhamos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Hoje você tem livre acesso. Hoje você tem liberdade de alcançar as outras pessoas por meio do Santo dos Santos. Trazer as pessoas que estão que são pecadoras para o Santo dos Santos. E graças ao Senhor que existem muitas ferramentas. Existem muitas ferramentas que o Senhor quer nos trazer de volta. Vamos ler o versículo 20 do nosso versículo-chave, do nosso capítulo-chave de 2 Coríntios 5. Ele diz assim: Senhor Jesus, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exaltasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que nos reconcilieis com Deus. Então, existem muitas ferramentas que você pode aproveitar. Graças ao Senhor, os irmãos, semana que vem, provavelmente, a gente vai continuar a usar aqueles vídeos dos fundamentos da fé. Você pode aproveitar essa oportunidade de aprender mais do Senhor e ensinar a outros. Amém. Você pode aproveitar também, usar o seu WhatsApp, a sua rede social e falar do Senhor, pregar o Evangelho. Além das ferramentas da nossa expansão que nós temos, que é o Bucafé, que é o GFCM, que também é o Expolivro. Então tem várias ferramentas em que você pode falar do Senhor, que você pode usar. É o CEAP também, que é uma ferramenta muito forte. Tem o Ministério de Jovens, tem o Ministério de Irmãs, de casais. E graças ao Senhor, o Senhor está movimentando. A comportagem dinâmica, né? Em que você pode hoje pregar o Evangelho através das redes sociais, falar do Senhor, apresentar os livros, né? Então existem muitas ferramentas que você pode ensinar e expandir o Evangelho do Senhor. Amém. E essa foi a terceira parte, né? Usar as ferramentas para falar do Senhor para as pessoas e introduzi-las ao Santo dos Santos. A quarta, né? Ele diz respeito ao quê? A justiça de Deus, que é descrito no capítulo 21, no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, você não era justo. Nós não éramos justos. Nós não tínhamos em nós nenhuma justiça. Mas graças a Deus, Deus se tornou justiça em nosso lugar, para que fossemos justificados diante de Deus. Quando o Senhor fala na Bíblia a respeito de justiça, ele fala a mesma coisa que a respeito das nossas vestes. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como estão as suas vestes? Você tem tido atos de justiça? Você tem procurado bordar suas vestes? Né? Vamos ler o versículo
o versículo 13. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Suas enroupagens bordadas conduzem-na perante o rei. Então, a gente vê que essa filha do rei, as vestes, tem dois aspectos. Primeiro, a vestidura é recamada de ouro. Amém. O que você tem usado diante do Senhor para você usar como justiça? Usar do Senhor, será que como sua própria justiça? Ou você é uma pessoa que tem se justificado muito diante das várias falhas que você tem feito diante do Senhor? Muitas vezes a gente se usa como nossa própria justiça. A gente não quer a justiça do Senhor. Não quer se apresentar como uma vestidura recamada de ouro. Então, a nossa vestidura, muitas das vezes, está recamada da nossa própria justiça. Da justiça humana. Você precisa do Senhor, precisa da palavra do Senhor, se arrepender diante do Senhor e falar de Deus para as outras pessoas, para que você esteja perfeitamente apresentado ao Senhor. Segunda parte, roupagens bordadas conduzem-nas perante o rei. Para falar dessa segunda veste, eu quero falar de Apocalipse 19. Senhor Jesus, 7 e 8. Olha só, ele diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, Amém. cuja esposa a si mesma se ataviou, e foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, essa esposa, ela assim mesmo se ataviou, que é a mesma coisa que bordar. Nós devemos nos bordar, devemos estar bordados, e o Senhor ao mesmo tempo ele está nos bordando também. Mas muitas das vezes bordar, ele diz respeito ao quê? A você levar agulhadas. Então muitas das vezes você está sendo bordado, você está levando agulhadas, mas muitas das vezes você está reclamando, você está usando sua própria justiça, né? E isso é em muitos lugares que você está. É diante da sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seu pai, com seu filho. Então, a cada dia o Senhor está te bordando. Por quê? Porque quando você está no seu trabalho, você passa por situações difíceis. Quando você está em conflito com o seu esposo ou com a sua esposa, às vezes você está sendo agulhado. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem que se arrepender. Muitas vezes o seu chefe está falando com você, você está se arrependendo. Você não está se justificando, não está usando sua própria justiça, mas o Senhor está sendo sua própria justiça diante de você. Ou seja, Ele está te bordando. E isso causa muito sofrimento. Causa muita dor, né? Mas graças ao Senhor, porque estamos sofrendo por uma boa causa, que é o quê? Para que a vontade do Senhor seja feita. Não estamos sofrendo por nós mesmos. Ah, não, eu estou sendo injustiçado. Não, você não está sendo injustiçado. Você está sendo bordado. Você está sendo aperfeiçoado diante do Senhor. Então vamos procurar permitir que o Senhor cada dia nos borde, né? Porque futuramente, se você não tiver bordado, quando chegar naquele dia, o Senhor ele vai te julgar. E aí, como você vai se apresentar diante do Senhor? Será que você vai estar cheio da sua justificativa? Ou você é uma pessoa que vai aceitar a todo momento hoje a vida do Senhor, que o Senhor cada dia cresça em você, para que naquele dia você possa estar com a veste nupcial, né? Vamos ler, para finalizar, né? Mateus 22.
Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. A partir do versículo 12. A partir do 11. Ele diz assim: Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Ele não teve que falar. Ele não teve que dizer. Será que naquele dia, quando o Senhor vier, a gente vai ser bem apresentado? Nós vamos estar com aquela veste nupcial? Bem apresentado diante do Senhor? Diante das bodas? Se você não tiver apresentado, o Senhor ele vai falar assim, ó. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-vos de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, eu não possa ser só chamado, que eu possa ser escolhido. Senhor, diante dessa palavra, que o Senhor possa se apresentar diante de mim, que eu não possa ficar só no ato exterior, que eu não possa só perceber que o Senhor morreu por mim, mas que eu possa estar no santo dos santos, no santo lugar e assim no santo dos santos, que eu possa ter uma comunhão íntima com o Senhor, que eu possa aproveitar essa oportunidade e me apresentar como virgem pura, aquela virgem que é imaculada, que não tem nenhuma justificativa em si. Senhor, obrigado por esses irmãos que se apresentaram diante do Senhor, esses irmãos que estão ouvindo essa live, e a cada dia, Senhor, o Senhor possa transformar a vida de cada irmão. Ó, Senhor Jesus, que o Senhor possa ser com a igreja em Valparaíso. Amém. A cada dia o Senhor possa transformar, possa fazer uma transformação nos irmãos. Amém. Que os irmãos possam cada dia estar bordando suas vestes. Amém. E se apresentando diante do noivo. Amém. Então é essa palavra que eu tenho para os irmãos. Aleluia. Que o Senhor possa abençoar e Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos. Amém. Senhor Jesus. Amém. Os reconciliados. Amém. Sim. O véu que separava não separa mais. Amém. Precisamos bordar as nossas vestes. Amém. Com os atos de justiça. Amém. Senhor, que nós possamos praticar essa palavra. Amém. Irmão, nós queríamos finalizar essa live com o hino 160. Amém. Nós queremos cantar com os irmãos. Amém. Amém? Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Sem esperança numa visão, tentamos crer, mas sem convicção. Mas Deus em Cristo livrou-nos disso e nos deu salvação.
convicção. Mas Deus em Cristo me novo disco, pelo teu salvação, pelo teu salvação. O sangue fez-nos propiciação, Deus nos comprou por tal redenção. Não condenados, justificados, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Nascidos para a morte em Adão, tão incuráveis e sem perdão, Deus mandou Cristo por tinha isso, porque libertação, porque libertação. O sangue fez-nos propiciação, Deus nos comprou por tal redenção. Não condenados, justificados, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Deus ao pecado já condenou, hoje na graça a fé nos firmou. Deus em nós cresce, tem que se expresse, e reconciliação, e reconciliação. O sangue fez-nos propiciação, Deus nos comprou por tal redenção. Não condenados, justificados, temos paz com Deus, temos paz com Deus. Aleluia! Amém.